Romanos capítulo 5, versículo 3. A epístola que Paulo escreve aos Romanos. Eu quero só ler o versículo 3 para a nossa meditação nesta noite. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Quem diz amém? Meus queridos, a epístola de Paulo aos Romanos, na verdade, é um compêndio teológico. Paulo vai falar de vários assuntos dentro da epístola. Na verdade, é um tratado teológico de Paulo. Paulo vai sistematizar, como nós já falamos aqui, alguns assuntos pregados por Cristo, ensinado aos seus apóstolos e aos seus discípulos. Principalmente o tema da justificação. Este tema da justificação, ele tem um teor jurídico. Por quê? E digo mais, uma loucura jurídica, pastor Ermengardo, porque nenhum juiz iria justificar um condenado. E um condenado perigoso. É Paulo que vai falar desta justificação e ela tem que ser através da fé. Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 4, a temática de Paulo é sobre esta justificação. Primeiro, porque Paulo vai falar do pecado mundial, o pecado geral do homem. Ele vai falar tanto de gentios como de judeus. Os gentios porque não podem se desculpar, porque tiveram a revelação natural de Deus. Como assim? Paulo vai dizer que tudo quanto exista na própria natureza dão testemunho que Deus ele é real. Ninguém em sã consciência pode dizer que Deus não existe. O salmista, no Salmo 19, ele diz que os céus mostram a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Ele diz que um dia faz menção a outro dia, e uma noite fala de sabedoria a outra noite, sem que nós possamos ouvir alguma palavra ou algum som, mas tudo quanto foi posto neste mundo, das menores coisas às maiores coisas, o homem tem que entender que existe um Criador que não somente criou, mas que sustenta todas as coisas pelo seu poder. Glórias a Jesus. Então Paulo fala deste homem pecador, de um homem que não pode desculpar-se diante de Deus, porque as suas obras nada pode fazer por ele. Aí Paulo introduz o tema da justificação, e esta justificação, ela tem que ser feita através da fé. Paulo fala da decadência humana, da vida terrível do homem, do pecado, e para que os judeus não pudessem ficar orgulhosos, Paulo vai dizer que os judeus tiveram a revelação especial de Deus. Tiveram a lei, o povo de Deus viram os grandes sinais de Deus, tiveram a presença, os princípios de Deus, mas mesmo assim ninguém pode salvar-se por obras próprias. As pessoas muitas vezes acham que por fazer alguma coisa vão alcançar a misericórdia de Deus.
e até algumas pessoas que se ufanam e diz que tem trabalhado nisso, feito obra social, feito aquilo, acolá, mas nada pode tirar o mérito da justificação de Deus em nossas vidas. Tanto é que no capítulo 3, versículo 20, Paulo diz assim de Romanos: por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus, dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então Paulo está tão mostrando a realidade humana, ele mostra o pecado e Paulo vai mostrar a condenação deste pecado. E Paulo vai ombrear tanto gentios como judeus debaixo de uma mesma condenação, e que estes dois povos não estão qualificados pelas suas obras a alcançar algum mérito de justiça diante de Deus. Aí Paulo dá o brado da vitória de Deus e mostra a incapacidade humana de fazer obras de justiça, porque o próprio profeta Isaías disse que as obras de justiça humana é como trapo de imundícia. E Paulo diz no capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Glórias a Jesus. No capítulo 5, irmãos, Paulo vai falar agora dos frutos da justificação pela fé. Paulo havia apresentado que o homem precisava justificar-se. Ele mostrou o meio da justificação somente através de Cristo Jesus. E no capítulo 5, a princípio, Paulo vai falar dos frutos da justificação. Ele começa no capítulo 5, versículo 1, dizendo: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Todos nós que estamos aqui nesta noite, os poucos que aqui estão, e vocês do grupo de louvor do Farol, está provando na íntegra o que é louvar para uma igreja vazia. É muito diferente. Quando a igreja está apinhada de crente, quando se louva, a igreja faz a comunicação com louvor, louva a Deus, nós sentimos a graça de Deus. Isto ajuda tanto quem ouve como quem está cantando e tocando para Deus. Mas quando você louva e você vai tocar uma igreja vazia, é meio que constrangedor, porque não existe a reciprocidade das pessoas que estão ouvindo e querem ouvir. O louvor também liberta, o louvor traz a mensagem da cruz. Então, muito difícil. Então, vocês hoje estão provando na íntegra o que é louvar e tocar para uma igreja vazia. Então, aproveite quando a igreja voltar ao normal, para nunca dispensar de estar aqui louvando o nome do Senhor. Isso é muito bom. A gente vai dar o real valor de como é bom louvar a Deus para pessoas que precisam ouvir o verdadeiro louvor de Deus. Amém? Então nós louvamos a Deus porque nós fomos justificados pela fé e nós temos agora paz com Deus em nossas vidas. Nós temos a alegria do Espírito Santo em nós. Aí quando Paulo começa a falar essas coisas na sua epístola aos Romanos, há um elevo da alma, há uma gratificação de Deus ouvir isso aí. Porque é sempre bom nós ouvirmos uma palavra de consolação. Como no louvor também, às vezes nós estamos cabisbaixo e pelo louvor de Deus, a nossa alma começa a se elevar e nós ficamos fortificados, porque isto ajuda a nossa fé, como num testemunho, como na palavra de Deus. Então as pessoas que estão, a princípio, ouvindo esta epístola, no capítulo 5,
elas estão regozijadas, porque elas sabem que quando elas confessam a Cristo, elas reconhecem o seu pecado, e esta entrada pela justificação pela fé lhe traz paz e alegria no espírito. Eles estão até então sabendo que isto é muito bom para ele. Aí Paulo vai introduzir o versículo 3, que para muita gente traz um aspecto de um certo medo. Paulo vai dizer não somente isto, irmãos, mas também nos gloriamos nas tribulações. Viver no mundo, irmãos, estável é muito bom e agradável. Mas quando chega o momento da tribulação, irmãos, é difícil. Quando a nossa vida está tranquila, e quando nós ouvimos um WhatsApp, um telefonema, vai desestabilizar a nossa vida, principalmente espiritual. Nós ficamos sabendo ontem do problema do irmão Falcão, que ainda está internado, com problemas cardíacos. Isto abala a nossa vida. A gente fica triste com a situação. Ficamos tristes porque perdemos irmãos com Covid-19. Pessoas que eram chegadas a nós, próximas. E outros que foram contaminados pelo vírus, e a gente sabe, isto gerou um certo desconforto e problemas, porque as pessoas ligam e falam, traz angústia, isso é difícil. Então, viver no mundo, numa situação da igreja, estável é uma coisa, mas quando as coisas começam a sair do normal, isso traz um certo pavor em nossas vidas. Não um pavor de perder a fé, mas um pavor de circunstâncias que nós estamos vivenciando. Em contrário, quando tem uma notícia alegre de uma conversão, nós ficamos alegres. Mas Paulo está deixando nessa epístola para que nós fiquemos conscientes que, a despeito de nós sermos salvos em Cristo Jesus, de termos paz com Ele, de termos alegria com Ele, nós temos momentos de tribulações. O crente, irmãos, o cristão não crer no acaso. O acaso, segundo Aristóteles, são linhas que acontecem em nossas vidas, que de repente acontece a tragédia. O acaso, sem você esperar, sem você estar aguardando, o acaso chega. Nós também não cremos em coincidência, não cremos nisso, irmãos. Pareceu até loucura pastor Hermengado falar que, por causa de uma doença, há uma comoção nas pessoas para chegarem a Cristo. É bom lembrar a todos que nos escutam nesta noite que Deus não trabalha com coincidência, irmãos. Os caminhos do Senhor são perfeitos. Deus é tremendo, Deus não trabalha por acaso. Até numa tragédia, Deus trabalha, Deus levanta, Deus salva, Deus dá livramento, Deus desperta as pessoas até numa tragédia. E nós não entendemos e não vamos entender, porque Deus é Deus, Deus sabe trabalhar com caminhos. Parece que eu vejo o profeta Abacuque falando que Deus tem o seu caminho na tormenta, que quando Deus anda, parece que os relâmpagos cortam, os trovões, relâmpagos, a abóbora celeste, e na sua frente vai a peste. Mas quando ele para, a terra treme, os montes se derretem, quando ele alça a sua voz. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, como as pessoas dizem, amanheci com um azar terrível hoje, ou com sorte.
Nós não cremos no determinismo, que as pessoas estão fadadas a que aquilo aconteça na sua vida. Não, tem que acontecer porque tinha que acontecer. E Jesus vai desconstruir esse pensamento de determinismo. Quando ele fala dos galileus que foram mortos, quando ele fala da torre de Siloé, que caiu em cima dos trabalhadores. São fatalidades que acontecem na vida das pessoas. E o que é que nós cremos realmente? Nós cremos no completo controle e soberania de Deus na nossa vida. Que Deus é soberano, até na morte, há soberania de Deus. Paulo vai conscientizar na sua epístola que nós também passamos por tribulação. Nós não somos masoquistas. Quem deseja sofrer é masoquista. Não, nós temos que ter consciência que o sofrimento chega em nossa vida. Que a tribulação chega. E a palavra tribulação que Paulo usa é muito forte. Ele vai tirar de um termo grego que significa pressão, esmagar, opressão, que muitas vezes se traduz como um problema insolucionável, uma aflição da alma. Um problema que não tem solução e uma aflição terrível, sem par. Paulo está dizendo que nós, cristãos, também passamos por tribulações. Que ela vem sem ninguém chamar. Ela aparece, ela chega. O autor de Eclesiastes diz que assim como um peixe que é apanhado na rede e um pássaro que é apanhado numa armadilha, assim é o homem quando chega o dia mau na sua vida. O que fazer? O que vamos resolver agora? Aí Paulo vai nos alegrar com as próprias tribulações. Ele vai dizer que toda tribulação de Deus, ela produz alguma coisa na nossa vida. As pessoas lá fora questionam a Deus. David Hume vai dizer o seguinte: ora, se Deus é bom, por que o mal existe? E se Deus é tão poderoso, por que ele não acaba com o mal? Então as pessoas são fadadas a questionar a soberania de Deus. Por que as coisas acontecem? Por que Deus não acaba logo com o Covid-19? São questionamentos humanos. Paulo vai dizer, para nós cristãos, esta tribulação, ela vai produzir algo em nossa vida. Ela não só vai trazer perdas, ela vai trazer ganhos. Que para o mundo é difícil dizer, como é que eu vou tirar ganho de uma tribulação? Paulo vai dizer, vai, e ele vai provar pela palavra, que nós cristãos vamos tirar ganhos da tribulação. Aí Paulo disse, olha irmãos, a tribulação, ela produz. E a palavra produzir para Paulo é alcançar, é trazer, que também é traduzida como desenvolver. Aí eu aprendo uma coisa, que a tribulação é a maior pedagogia de Deus em nossa vida. Por quê? Porque Deus sempre vai produzir alguma coisa através da tribulação. Para o mundo, loucura, nós tirarmos um aprendizado pedagógico da tribulação. Loucura. Eu conheci uma mulher
ela era vizinha próxima à casa do meu pai. E essa mulher era terrível. Ela não era uma boa vizinha, não era. Meu pai tinha uma gata tão bonita, e ela, por malvadeza, quebrou a pata da gata do meu pai. E os vizinhos comentavam que ela era uma mulher difícil de convivência. Aí um dia ela começou a sentir umas dores fortes de cabeça. Ela passou mal um dia, foi levada ao pronto-socorro. Descobriram um aneurisma na cabeça dela. E ela ficou interna. E muitas pessoas já tinham evangelizado aquela mulher, já tinham falado dela. Como a misericórdia de Deus, ela é soberana, ela está fora dos limites nossos. Nós não entendemos como é que Deus trabalha para resgatar pessoas do lamaçal do pecado. Ela entra em coma. Quando ela está no coma, o próprio Jesus, que apareceu para Paulo no caminho de Damasco, apareceu em revelação para aquela senhora e disse para ela: eu tenho te mostrado a minha verdade, os meus servos têm pregado a minha palavra e tu nunca quiseste ouvir a minha voz. Ela estava em coma. Aí Jesus falou para ela: eu vou trazer você de volta para que você me aceite como um Salvador. Eu quero resgatar a tua vida. E ela volta do coma, aceita Jesus como Salvador e tornou-se uma vizinha carinhosa, amorosa. Aí eu não entendo, pois Jesus precisava deixar aquela mulher no coma. Só Deus sabe trabalhar com um vaso, é Deus que sabe fazer. Existem tragédias em nossas vidas que nós não entendemos, mas Deus quer trabalhar com vaso, Deus quer mostrar a nossa incapacidade, Deus quer abater a nossa arrogância como seres humanos. Aí Deus faz isso para mostrar para a gente que Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Então esta tribulação produz alguma coisa. Ela traz introspecção. Ela mostra as nossas limitações, incapacidades. Ela mostra que nós somos pó, falíveis. Ela mostra que nós somos fracos demais. Paulo está dizendo que esta tribulação, ela vai trazer alguma coisa. E é coisa para somar, não é para dividir. E o que é que essa tribulação produz? Paulo vai dizer que esta tribulação produz a paciência. Na versão NVI, diz que produz a perseverança. Então é pedagógica a tribulação na nossa vida. Ela nos traz algo. Que nós não podemos nos abalar diante dos temores e dos males dessa vida, não. E que paciência é essa? As pessoas lá fora dizem: você tem a paciência de Jó. Você quer ter a paciência de Jó? Jó perdeu filho, perdeu filhas, Jó perdeu tudo. Você quer ter essa paciência? As pessoas às vezes falam as coisas que não sabem nem por que está falando. E eu já vi crente dizendo: eu queria ter a paciência de Jó. Mas para Jó ter paciência como ele teve, passou por tribulação. E a palavra tribulação no latim vem de tribulum. O tríbulo era um implemento agrícola de uma madeira pesada, com cravos nela, que as pessoas usavam para fazer a debulha do trigo. Passava em cima do trigo, arrastava para frente, arrastava para trás, para que a palha saísse do trigo. E muitas vezes Deus faz isso em nossa vida. Deus precisa arrastar o tríbulo para tirar a palha do trigo.
Aí você diz, mas não tenho nenhuma palha, só Deus sabe as palhas que você tem na sua vida. Aí Deus manda o tríbulo e lhe joga para frente, lhe joga para trás. E você fica como o profeta Jeremias: Senhor, me cercou em volta e eu estou iludido, e iludido fiquei. É Deus que trabalha em nossa vida. Só Deus sabe trabalhar em nossa vida. Só Deus conhece o nosso íntimo. Só Deus sabe o que se passa conosco. Então, meu querido que nos ouve nesta noite, se você está sendo atribulado, se o tríbulo de Deus está lhe jogando para frente e para trás, não é para lhe matar, mas é para tirar algo de melhor na sua vida. Ele quer tirar a palha para ficar o trigo para trabalhar na sua vida. Glorifique o nome do Senhor nesta noite. Então as pessoas querem ter paciência de Jó, mas não sabem as tribulações que Jó passou. Jó era um homem justo, temente a Deus, que pagava os seus votos, orava constantemente pela sua família. Ao nosso ver, um homem impecável, um homem justo, um homem cumpridor dos princípios diante de Deus. Mas Jó, irmãos, a tribulação chegou na sua vida ao ponto da mulher de Jó dizer para ele que desprezasse Deus e depois morresse. Jó fica sentado no monturo, chagado da cabeça aos pés, com um caco de telha para coçar as suas úlceras. Nessa tribulação chega 3 amigos, Bildade, Zofar e Elifaz, que a Bíblia chama a eles de consoladores molestos, porque na tribulação vieram questionar a Jó se porventura havia algo que Jó precisava confessar a Deus. Mas Eliú, todos nós temos um Eliú na vida, irmãos. Enquanto os consoladores molestos nos questiona para saber o que se passa conosco, Eliú vem para depois passar o bálsamo e dizer que nada foge ao controle do Todo-Poderoso. Glórias a Jesus. Ao ponto de o próprio Jó, levado pelos conselhos dos amigos, ele vai chegar ao momento de querer questionar a Deus. E ele questiona. E Deus ouve. Porque Deus não vai fazer guerra com o homem. Não tem condição de Deus guerrear com o homem, ou o homem guerrear com Deus, não tem condições. Deus ouve, Deus é grande, Deus é soberano. Mas chega um momento de Deus nos dar o recado. E Deus diz para Jó: Jó, singe-te como um homem, que agora eu te pergunto, se você tiver sabedoria, você me responde, Jó. Aí Deus vai buscar uma coisa lá atrás, que Jó nem sequer pode passar de longe. Ele disse: aonde tu estavas quando eu coloquei os fundamentos da terra, Jó? Aonde? Se você tem sabedoria, você me responde. Aonde tu estavas, Jó? Quando a cabra montês agacha-se e dá cria aos seus filhotes, e ele sai pulando e saltitando. Quando os filhos dos corvos têm fome, eu que sou Deus, eu sou aquele que alimento todos eles. Eu tenho poder, e eu disse ao mar: mar, só quebra até aqui com as suas ondas empoladas. O controle, meu querido, está nas mãos de Deus. Se a tribulação chegou, coloca a face no pó, porque Deus quer produzir algo muito melhor na tua vida. Glórias a Jesus. Tribulação. E Jó só vai entender
quando a tribulação vai produzir a paciência na sua vida. E nós não somos diferentes de Jó, não somos. Deus sempre quer produzir algo em nossa vida. Não é que nós desejamos sofrimento, mas o sofrimento de Deus em nossa vida, quando eu digo isso é porque existe uma permissão de Deus, é porque Deus quer extrair algo melhor de nossa vida, da nossa dependência de Deus, de nós confiarmos mais em Deus, de nós pararmos de lamentarmos muito as coisas que acontecem em nossa vida. Aí em Jó capítulo 42, versículos de 1 a 5. Veja o que Jó vai dizer. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aleluia. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Como ouvi dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Aleluia. Deus quer se revelar para nossas vidas. E que nós entendamos que nenhum conselho de Deus, ele pode ser impedido, apesar da tribulação, que nos machuca, que nos humilha muitas vezes, que faz com que nós nos assentemos no nosso lugar. É Davi que diz: porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro em mim. Nós estamos vivendo um tempo de tribulação. E eu vendo não exegese, mas vendo uma analogia sobre isso aqui. O autor dizia o seguinte: que paciência é você seguir seu caminho e num determinado momento você vê que existe um precipício e que de um lado para o outro tem uma pequena ponte e que esta ponte, as cordas estão se puindo a ponto de cair. Mas você precisa passar para o outro lado. Aí o escritor diz: quem tem paciência não vai olhar para as cordas que estão puindo, ele vai olhar que existe um lugar para chegar. Quem tem paciência sabe que pode até cair a ponte, mas só vai cair quando você passar para o outro lado, aonde Deus quer que você passe. Então, nesta noite, mesmo que as cordas estejam se puindo e que pareça que a ponte vai ruir, Deus não vai deixar você no meio do caminho. Deus vai fazer com que o sonho dele, a vontade dele, se realize na sua vida. Glórias a Jesus. Tribulações. Como é difícil nós entendermos, irmãos, que para Deus tirar alguma coisa melhor de nós, é preciso passarmos por essa pedagogia. E esta pedagogia constrói sobre nossa vida. Paulo já havia falado de coisas maravilhosas, coisas necessárias, de justificação, de paz, de alegria. Mas chega o momento de nós ouvirmos o outro lado da moeda. A vida cristã nunca foi fácil. Nós falamos aqui no culto passado que quando Lucas escreve o seu evangelho no capítulo 9, eles estão em Betsaida, reunidos porque houve uma grande multiplicação de pães.
o povo está eufórico, o povo está animado. Aí Jesus pega os seus apóstolos à parte, reúne-se com eles e diz: o que é que o povo está dizendo quem eu sou? Aí eles estão animados. Ah, Senhor, estão dizendo que o Senhor está fazendo coisas aí tremendas. Estão dizendo que o Senhor é Elias, João Batista, algum dos profetas. Jesus diz: estão dizendo isso aí. Agora eu quero saber o que vocês dizem de mim. As pessoas lá fora, irmãos, dizem muitas coisas. Jesus quer saber o que é que nós estamos dizendo dele. Eles viram o milagre da multiplicação, estão eufóricos, animados, alegres, porque o povo está falando coisas boas. Aí Jesus disse: olha, eu quero agora virar a moeda e dizer para vocês, se alguém quiser me seguir, se quiser, tem que todo dia tomar o quê? A sua cruz. Depois que você toma a sua cruz, você me segue. Eu quero dizer que a vida cristã tem milagres, tem alegria, tem gozo. A vida cristã tem pregações, tem louvor, mas a vida cristã, acima de tudo, existe uma cruz para que nós possamos levar todos os dias. E esta cruz, neste mundo em que nós vivemos, nós vamos passar por tribulações. Jesus disse: mas não se preocupe, as tribulações vão vir, mas se alegre, porque grande é a nossa alegria de passarmos por isso, porque estas tribulações vai produzir em nossas vidas coisas melhores. Como uma mulher com dores de parto, que vai dar luz a seu filho, ela passa por dores primeiro, depois ela tem a alegria de colocar a criança nos seus braços. O que Paulo está dizendo para nós, que estamos lendo esta palavra nesta noite, é que a tribulação também faz parte de nossa vida. Eu já falei que quando alguém é discípulo de Cristo, tem um atestado de morte. Tomar a cruz é morrer a cada dia. Mas há uma glória nisso tudo. Um dia, tudo isto vai passar. Nós não vamos precisar usar máscara, não vamos precisar de nada, não vamos precisar usar álcool gel mais, não vamos precisar de nada. Nós não vamos precisar de tribulação, de problema, nada. Nós vamos estar com o Senhor para todo sempre, glorificando o seu eterno e soberano nome. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, você que nos ouve nesta noite, eu louvo a Deus pelas vidas que têm se entregado a Jesus, através dos cultos online. Você que quer decidir-se para Cristo, nós temos 2 WhatsApp, está na tela. Um WhatsApp é que você possa pedir as orações em seu favor ou em favor de alguém que você conheça. E o outro WhatsApp é para que você possa declarar o seu nome, que está aceitando a Cristo, para que nós possamos orar por você, para que Deus lhe guarde de todas as coisas. Amém? Então nós vamos louvar ao Senhor, vamos orar ao Senhor nesta hora, fazer uma oração intercessória por aquelas pessoas que estão nos assistindo. E se você quiser render as vidas para Cristo, você possa fazê-lo nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar todos que aqui estão, os poucos que estão, para se colocar de pé. Nós vamos orar ao nosso Deus. E se você está dando a sua vida para Cristo, se você puder ficar de joelho, se você puder mandar o seu nome também para que a igreja possa orar por você, nós somos gratos, amém? Louvamos a Deus por aquelas pessoas que têm intercedido pelo nosso pastor, continue intercedendo, para que logo, logo tenhamos o nosso pastor conosco, louvando o nome do Senhor, amém? Louvado seja ao nosso Deus. Quero convidar aqui, pastor, presbítero Miqueias, venha fazer essa oração. A Deus apresentar nossas vidas, ao nosso pastor, aquelas pessoas que estão enfermas, ao irmão Falcão, a nossa querida irmã Maria das Vitórias, enfim, a todos aqueles que precisam da intercessão da igreja
para que o Senhor use de graça e de misericórdia com essas vidas. Paz do Senhor para a amada igreja, oremos. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade, um privilégio, uma grande oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença, te prestando, te ofertando o nosso culto. Te agradeço, Pai, pela oportunidade de ter louvado o teu nome junto com meus irmãos aqui e com os irmãos em casa, conectados nesse culto. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio de sermos ministrados pela tua palavra, pela tua poderosa palavra, pela tua preciosa palavra que veio de encontro aos nossos corações, atendendo às nossas necessidades. Deus, nos ajuda para que possamos viver por esta palavra, que possamos a cada dia, Senhor, tomarmos a nossa cruz, nos aproximarmos cada vez mais de Ti em comunhão com o Teu Santo Espírito, que possamos entender, Senhor, que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, e que as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Te apresentamos mais uma vez, Senhor, os irmãos pelos quais nós oramos aqui já, aqueles que estão enfermos, os que estão enlutados, os que estão, Senhor, passando por situação difícil na sua vida financeira e econômica, pelos empresários. Te apresentamos mais uma vez a nossa nação, o nosso estado, todas as cidades aqui de Alagoas, os governantes. Te apresentamos, Deus, a tua igreja, a nossa igreja aqui em Alagoas. Continua dirigindo todas as coisas, continua abençoando o pastor presidente, todos os pastores. Te agradecemos por tudo, te louvamos por tudo, Deus, em o nome de Jesus. Dá-nos uma noite de paz, uma semana abençoada e que em tudo o teu nome seja glorificado. Amém. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo, cada vez mais abundem em vossos corações. E todos dizem, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.